Glória a Deus, glória a Deus. Neste momento estamos trazendo uma breve mensagem, mais uma vez, para os queridos amigos. Sou o pastor Sandro Gomes de Oliveira e nesta breve reflexão quero ler no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, que é considerado o versículo áureo de ouro da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou único, glória a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não morra perdido, mas tenha a vida eterna. Este versículo, queridos ouvintes, amigos que me assistem, na verdade, é o versículo de ouro da Bíblia, é considerado o versículo de ouro da Bíblia, porque este versículo nos traz a expressão do amor de Deus. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, era a própria expressão do amor de Deus. E nós podemos ver aqui que este versículo, sendo o versículo de ouro da Bíblia, apresenta o Senhor Jesus como o dom inefável, como, inclusive não temos nem este amor, a gente não tem nem como expressar este amor de forma perfeita, porque excede todo o nosso entendimento. A Bíblia fala 1500 vezes sobre amor, 1500 vezes. Mas este amor aqui, o amor de Deus, é singular, porque Deus amou, o maior amor é o amor de Deus, porque Deus amou. A Bíblia diz que Deus é Espírito, a Bíblia diz que Deus é luz, a Bíblia diz que Deus é amor. O mundo, Deus amou o mundo, a maior comunidade, o objeto indigno, Deus amou o mundo. O mundo, e diz aqui o texto, o mundo de tal maneira, o maior grau, de tal maneira, amor ilimitado. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, na carta dele à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 3, versículo 18, que este amor excede, o amor de Cristo excede o nosso entendimento, no versículo 19, no início, e no 18 diz que o amor de Deus tem altura, trouxe o seu Filho Jesus até a terra, através do parto virginal, através da encarnação. O amor de Deus tem altura. Deus enviou o seu Filho amado. O amor de Deus tem comprimento. Está lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 18. O amor de Deus tem largura. O amor de Deus tem profundidade. E tudo isso nós podemos ver aqui neste versículo de ouro da Bíblia. E continua a palavra de Deus nos dizendo que deu a maior ação. Deu. Isso tem a ver com vida, com sangue. Jesus derramou seu próprio sangue na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a maior ação, o seu Filho único, o maior presente, o dom de Deus. Nem vendeu, nem emprestou, deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o maior presente, para que todo aquele que a maior oportunidade, com um convite mais amplo, para que todo aquele que crê, independente da raça, independente da cor, independente da posição social, independente da idade, para que todo aquele que nele crê. No livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do princípio da igreja cristã, nos fala no capítulo 8 que um descendente de Cão, por sua vez, um africano, foi alcançado pelo amor de Deus. O etíope, Mordomo Mó de Candace, era um ministro da economia de Candace. Em Atos capítulo 9, o amor de Deus alcançou um semita, ou seja, Saulo,
de Tarso, que era um descendente de Sem. O amor de Deus alcançou um descendente de Sem. Cão foi um dos filhos de Noé depois do dilúvio, e Sem foi o primogênito. Mas também o amor de Deus alcançou um descendente de Jafé, que foi um outro filho de Noé, porque depois do dilúvio os povos vieram destes 3 filhos. E quem era? Cornélio, da corte italiana, portanto, descendente de Jafé. Então, o amor de Deus abrange a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele, independente da raça, da origem, para que todo aquele que nele crê, ou seja, nele, em Jesus. Então é a maior atração. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós somos eleitos nele. Todo aquele que crê nele faz parte desta eleição, e porque certamente passa a pertencer à igreja, que é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E continua aqui dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não vá perdido para a eternidade. Porque quando a morte chega, nós não sabemos. Hoje eu fui informado que um servo de Deus, que certamente já tinha reconhecido Jesus como seu Salvador, portanto, recebeu a vida eterna. Mas agora, recentemente, na rede social, deu um ataque cardíaco, não é? Fulminante, com seus 58 anos. Por quê? Porque não sabemos o dia nem a hora da nossa partida. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça. Ou seja, porque existem 2 mortes, a morte física, mas a morte eterna, a morte espiritual, a morte que tem a ver com aqueles que não confessaram a Jesus como Salvador, não é? Não se arrependeram e, portanto, Jesus está lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Ele disse na oração sacerdotal: Pai, para que eles creiam em Ti e em mim, porque o Filho de Deus é a própria vida eterna. Aleluia! Então diz, não pereça, não morra, a maior promessa. Aleluia! O resgate mais potente é quando alguém recebe a vida eterna. E a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas a maior diferença, há uma diferença, mas tenha a vida eterna. A maior segurança é ter a vida eterna. É saber que existe uma vida eterna. E esta palavra vida é zoe. Zoe. Tem a vida física, é a bio. E tem a vida emocional, que está ligado à alma, né? No sentido das emoções, é a psique, como se diz, ou se não, psirre, a vida psicológica, mas tem a vida eterna. Esta vida eterna é a zoe de Deus, é a vida de Deus. Bendito é o nome do Senhor. A vida eterna, a maior posse que alguém poderá receber. Estou finalizando esta breve mensagem citando o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, que é um próprio apelo, quando Jesus disse, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Porque já que, quando se confessa a Jesus como Salvador, já recebe a vida de Deus, a vida eterna. Por isso que eu estou falando do amor de Deus, mas eu preciso dar ênfase que realmente o juízo está aí no texto, porque
quem não crê em Cristo tem a morte eterna e não a vida eterna. Por isso que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O Senhor Jesus, aleluia, se submeteu ao Pai e ele recebeu, a Bíblia diz em Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, portanto, ele é o sacrifício vicário. Ele assumiu o nosso pecado para que nós venhamos aceitá-lo como dom de Deus. Mas quem não crê no Filho, está no mesmo capítulo aqui, 3:16, foi o que eu li. No 36 diz assim: mas quem não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele, porque não crê no único Filho de Deus. Ou seja, o único que pode nos dar a vida eterna. Até a próxima ministração. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.